Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: começa a tramitar projeto de lei que reajusta o salário dos servidores. Mutirão para renegociar dívidas termina nesta quarta-feira. Aprovada a lei que permite ao Vitória Futebol Clube alienar parte do terreno. No segundo dia de trabalhos em plenário, os deputados realizaram duas sessões, uma ordinária e outra extraordinária. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes das votações. Patrícia? Na tarde desta terça-feira, o plenário aprovou o projeto de lei que autoriza o Vitória Futebol Clube a vender até 25% de sua área, que é de cerca de 24 mil metros quadrados. A justificativa é de que, com os recursos da venda, o clube terá condições de saldar dívidas que chegam a quase 8 milhões de reais. O Vitória vinha sendo cobrado uma dívida de impostos, né? E que deveriam ter sido pagos pelo governo no passado. E para evitar o fechamento, a perda do patrimônio do clube, o governo agiu a tempo e a modo. E com essa autorização, o Vitória vai poder saldar suas dívidas junto com a própria União e o clube tocar em frente. Isso é um avanço para o futebol, porque senão seria menos um clube disputando o futebol capixaba, um clube que tem tradição no nosso estado. Foram lidos no expediente e começam a tramitar dois projetos de autoria do governo do estado. Um deles concede aos servidores públicos estaduais do Poder Executivo reajuste salarial de 3,5%. E o outro fixa os salários dos secretários de estado em R$ 18.940. O aumento do primeiro escalão do governo também ficou na margem de 3,5%, o mesmo concedido aos servidores em geral. E na fase das comunicações, diversos deputados usaram a tribuna para se manifestarem contra a mineradora Vale. Destaque para a fala do deputado Enivaldo dos Anjos. Ele convocou um boicote contra a empresa por ela ter benefícios fiscais e não pagar as indenizações aos atingidos pela lama por meio da Fundação Renova. Além disso, ele afirmou que vai investigar suposta sonegação de impostos. Nós estamos, através da CPI da sonegação, estamos emitindo ofícios hoje para apurar essa denúncia que chegou à nossa comissão e vamos aguardar as informações, mas elas são informações bem seguras de que existe essa sonegação e ela existindo, e isso aí no caso, independente até de resolver ou não a questão do Rio Doce, nós vamos apurar isso porque não pode o Espírito Santo levar prejuízo material com a Vale, já que leva prejuízo com morte de centenas de pessoas todo ano pela poluição do pó preto. Então, quer dizer, além de pó preto, além de matar os capixabas, ainda vai dar prejuízo material, nós não podemos concordar com isso em hipótese nenhuma. No trabalho das comissões, empresas de internet participaram da CPI de crimes cibernéticos. O debate sobre a melhoria no rastreamento de atividades de usuários da internet para facilitar investigações de delitos continua na CPI dos crimes cibernéticos. O colegiado recebeu representantes das operadoras de telefonia Vivo e Claro Net Virtua para debater o tema. A principal questão foi o acesso a informações da porta lógica de origem da conexão, dado capaz de identificar e individualizar um usuário dentro do provedor de conexão, em que o mesmo protocolo da internet é dividido entre diversos dispositivos. As duas empresas afirmaram que armazenam esses dados. Quando uma autoridade policial está investigando a autoria de algum crime, se o dispositivo onde foi cometido o crime estiver atrás dessa rede, ele sai para a internet com o mesmo endereço, que é chamado endereço IP, do que outras 300, 400 máquinas. Eles estão fazendo esse registro de porta lógica, e isso para a gente aqui foi uma notícia importante, porque nós tínhamos dúvidas, mas outros provedores, que são os provedores de serviço, não estão fazendo em muitos casos, e por isso, na
próxima reunião agora a ideia é chamar o CGI-BR, que faz essa avaliação do serviço dos provedores de serviços. Também vamos chamar alguns provedores de serviço para que a gente possa chegar em um entendimento, até porque tem uma decisão, isso foi apresentado aqui hoje também, uma novidade importante. Há 2 semanas atrás o Supremo decidiu que os provedores de serviço são obrigados a fazer também esse registro das portas lógicas de atividades. O colegiado também ouviu representantes da Registro.br, responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios de sites com final .br na internet. Eu, para fazer o meu registro do meu domínio, do meu site, eu não preciso ter documentação nenhuma, né? Qualquer um pode registrar um domínio, pode ser um domínio malicioso, pode ser um domínio para praticar vendas na internet de forma irregular, pode ser um domínio de um site de pornografia infantil, ou seja, eles não fazem isso de forma instantânea, aí as pessoas fazem esses registros de forma oculta, e aí, é claro, mas eles explicaram aqui, o pessoal do NIC.br, né, que é do Registro.br, eles explicaram aqui que eles fazem depois, durante o dia a dia, de acordo com o que eles vão avaliando de domínios, eles trabalham essa repressão posterior. Não sei se esse é o melhor caminho, mas eles justificam que no mundo todo, ou boa parte do mundo, está sendo feito dessa forma. As medidas socioeducativas são direcionadas a crianças e adolescentes infratores e aplicadas pelo juiz com finalidade pedagógica. O Colegiado de Cidadania e dos Direitos Humanos voltou a discutir a execução dessas medidas fora dos institutos de atendimento. A necessidade do cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, voltou a ser discutida na Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. O diretor-presidente do IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, explicou a importância de executar as medidas impostas. Visa possibilitar que o adolescente, ele, mediante a programação que é estabelecida, diante do programa que é montado pelo próprio município, evitar que ele evolua na prática do ato infracional. E por que isso não é implementado? Vão de problemas vários, desde falta de recursos humanos até falta de recursos materiais, por parte dos municípios que são os responsáveis pela execução dos programas. Em relação à falta de estrutura para o cumprimento das medidas, a gerente de Proteção Social Especial da CETADES, Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, informou que o governo vai liberar para os municípios, por meio de edital, recursos para construção e reforma de centros de referência de assistência social e de referência especializada, os chamados CRAS e CREAS. Já saiu o edital, os municípios hoje, 78 municípios, podem pleitear a construção de seus equipamentos, de novos equipamentos, e também nós vamos fazer reforma e ampliação de alguns outros, né, de CREAS, CRAS e Centro Pop. O recurso já vai estar na conta do município em abril, e eles têm para reforma e ampliação até 2021 de entregar esses equipamentos reformados e ampliados. E até 2022 a construção. Então, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, esses equipamentos já estarão ao uso da população, né? O CREAS hoje é o equipamento que atende o menino na medida socioeducativa em meio aberto, então a gente teria hoje um espaço mais adequado, um espaço mais amplo, um espaço de municípios que talvez não exista esse equipamento, ou também aquele município que apenas tem um CREAS, né, que passa a ter 2, porque eu vejo o município de Linhares, né? O município de Linhares nós temos uma demanda grande de medida socioeducativa em meio aberto, hoje apenas um CREAS, né? Poderia hoje estar pleiteando um novo CREAS para poder estar recebendo esses adolescentes. O deputado delegado Lorenzo Pasolini garantiu o apoio do Poder Legislativo para a execução das medidas em meio aberto. Nós precisamos fortalecer o cumprimento de medidas socioeducativas no meio aberto. Precisamos atender aqueles jovens para que eles não cheguem e não pratiquem ato infracional, para que eles não cheguem à apreensão, para que eles não fiquem nas unidades socioeducativas. Então, a cobrança que nós temos feito nessa casa pelo fortalecimento de medidas preventivas do meio aberto, abrir efetivamente um canal para fortalecimento da educação, para que esse jovem possa se estabelecer na vida, ser um sujeito de bem e não praticar atos infracionais. Nós temos que trabalhar na prevenção. Na Comissão de Saúde, o infectologista alertou sobre doenças transmitidas pelos pombos.
Aparentemente inofensivos, os pombos podem transmitir diversas doenças, inclusive moléstias graves. O colegiado de saúde recebeu a infectologista Rúbia Miossi para falar sobre medidas de prevenção e sobre as doenças transmitidas por essa ave migratória com grande população nas cidades. Em geral, a gente tem doenças que são mais graves, como criptococose, que causa uma meningite gravíssima, que a pessoa pode até morrer. E isso é mais comum em pessoas que têm a imunidade comprometida, a imunidade não é boa, né? Tem uma outra doença e aí favorece ter uma doença mais grave como essa. E tem as outras doenças mais simples, como diarreias causadas porque ingeriu alguma coisa contaminada com as fezes dos pombos, ou mesmo as próprias alergias causadas pelos piolhos do pombo, ou mesmo o particulado que eles acabam levantando quando voam. O controle populacional é uma das medidas de prevenção. Em primeiro lugar, saber que não é para sair por aí matando os pombos. Até porque extermínio de animais é crime no nosso país, não pode ser assim. O que a gente deve fazer é não alimentar esses animais, porque quando a gente alimenta esses animais, a gente cria condições para eles criarem muito e aumentar muito a população deles. E cuidar das nossas casas, das nossas edificações, para que eles não se procriem dentro desses locais. Por exemplo, colocar tela nas caixas de ar-condicionado, tela nas aberturas de telhados, para que eles não se abriguem no telhado e aí venha fazer ninhos. E aí, nessa situação, ser um fator de risco para o próprio morador da residência, que vai ter contato com essas fezes o tempo todo. Nós temos convidados pessoas que são experientes, que têm expertise sobre temas importantes para a sociedade, no intuito de melhorar o conhecimento e todas as ações voltadas para a saúde pública de uma maneira geral. Um programa digital voltado para estudantes e professores da rede estadual de ensino foi apresentado à Comissão de Ciência e Tecnologia. O programa Sedu Digital foi apresentado pela assessora de Tecnologia Educacional da Secretaria de Estado da Educação. Carmen Prata acredita que a falta de estrutura tecnológica e de condições de trabalho dos profissionais da rede estadual de ensino seja o principal entrave para a expansão do programa. O Sedu Digital trabalha com ações voltadas para o reforço da aprendizagem e aprofundamento dos estudos, utilizando plataforma de busca de conteúdos digitais. É baseado em uso pedagógico das tecnologias, compreensão das necessidades de alunos e professores. Para a assessora educacional, a reformulação do currículo escolar vai possibilitar melhor aproveitamento dos trabalhos de extensão. Com a reformulação do currículo do novo ensino médio, as escolas vão ter eletivas. Elas vão ter um tempo maior para poder se dedicar a trabalhar projetos de inovação, trabalhar a tecnologia, fazer integração interdisciplinar, trabalhar metodologias ativas, ensino híbrido, mão na massa, ambiente maker. Então você cria as condições para que isso aconteça. A Secretaria já tem um programa de envio de recurso direto para a escola, que parte desse recurso é para aquisição de materiais pedagógicos. Então, só que agora elas vão ter condições realmente de fazer um trabalho mais eficiente, com o tempo necessário que o professor e o aluno precisam para desenvolver a inovação. O presidente do colegiado, deputado Alexandre Chambinho, avalia que o programa não alcança a maioria dos alunos e professores da rede pública estadual. Nós precisamos de mais investimento nessa área do governo do estado. Nós vimos aí os dados que foram apresentados. Nós temos hoje uma rede de cerca de 141 mil alunos no estado todo e apenas 8 mil computadores atendendo esses 141 mil alunos. Ou seja, dá um pouco mais de 5% do número de alunos que nós temos hoje no estado do Espírito Santo. Mas nós precisamos avançar mais nessa discussão e o estado precisa investir mais nessa área, principalmente nessa área tecnológica, porque hoje nós temos que sair da teoria e partir para a prática. E a prática da tecnologia está no nosso dia a dia. Hoje uma criança de 5, 4 anos, ela tem mais acesso à informação e à tecnologia do que um aluno que está hoje numa sala de aula e não tem recursos do governo do estado, da SEDU, para atender no aprendizado desse aluno. Quem está com as contas em aberto ainda pode aproveitar o mutirão do PROCON da Assembleia e renegociar dívidas. O atendimento termina nesta quarta-feira. No primeiro dia do mutirão de negociação de dívidas do PROCON Assembleia, foram realizados cerca de 600 atendimentos, de acordo com a estimativa do órgão. Algumas empresas chegaram a fazer mais atendimentos que o previsto inicialmente.
A negociação com instituições financeiras foi uma das mais procuradas. Seu Valdemar, que se apertou com o orçamento e acabou não conseguindo pagar algumas contas, aproveitou a oportunidade e ficou satisfeito com a negociação. Por não ter a condição de pagar na época, vim aqui e consegui uma condição boa, pagar apenas R$ 63,50 do valor de 3 mil e uns quebrados, vou pagar R$ 63,50. A Andresa, que tinha pendências com a operadora de telefonia, também aprovou o acordo feito. A gente pagava um valor de velocidade da internet, na verdade a gente recebia outro tipo de valor, mesmo a gente não concordando, a gente sempre pagou em dia as contas, mas aí chegou uma certa época que não dava para ficar mais, cancelei e pagamos. E aí depois a Oi mandou umas 2 contas que a gente não estava concordando com esse valor indevido. Mesmo assim tentamos negociar, mas não tive obtido resultado positivo. Só conseguimos descobrir que o nome estava no Serasa, porque a gente foi fazer uma compra e chegou lá, estava constando um valor que nem mesmo a gente sabia. Aí hoje eu vim aqui e consegui resolver o problema. O primeiro mutirão de negociação de dívidas é uma ação comemorativa aos 2 anos do PROCON do Legislativo Estadual. Uma oportunidade para quem está com o nome no vermelho se livrar das dívidas. Só no mês de outubro, mais de 730 mil pessoas no estado estavam com o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito. 14 empresas de diversos segmentos participam do mutirão que acontece também nesta quarta-feira. O presidente da Assembleia destacou o caráter social da ação. O PROCON Assembleia está dentro do espaço Assembleia Cidadão, um espaço que foi premiado com o primeiro lugar em atendimento ao cidadão do Brasil. E a gente fica feliz, motivado, com a responsabilidade aumentada em estar podendo levar serviço, oferecer serviço à população capixaba de forma gratuita, ajudando aqueles que mais precisam, aquelas famílias mais humildes, aqueles que às vezes estão com uma dívida, podendo fazer esse mutirão de renegociação para que as pessoas possam passar um final de ano mais tranquilo, um início de ano aí com a saúde financeira equilibrada. O Jornal Panorama de hoje termina por aqui. Para saber mais sobre o que acontece na Assembleia Legislativa, é só acessar o portal e nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, no seu canal Cidadão.